Pode falar? Graça e paz, irmãos, boa noite. Deus abençoe a vida de cada um. Entrou quem? Hoje. Não entrou ainda. Agora entrou, tem um. Só um pouquinho, tem uma pessoa só. 2, 3. Graça e paz. Graça e paz, irmãos, boa noite. Deus abençoe a vida de cada um. Tem 10 pessoas, pode começar. Boa noite, graça e paz, estamos aqui, mais um culto para o Senhor, Tem mais um. né? E que nós viemos estar aqui com o nosso coração atento à palavra, tudo que vai ser falado aqui nessa noite, amém? Que o Senhor venha preparar os nossos corações, já está preparado, que já teve o louvor, já foi semeado a palavra no nosso coração, e sabemos que hoje é a Páscoa, né? E sabemos que nós cristãos, nós comemoramos a ressurreição de Jesus, né? Não é o coelhinho, mas é Jesus, amém? Então, eu gostaria que vocês abrissem em Hebreus 12, nós vamos ler do capítulo 1 ao 3, amém? A palavra do Senhor fala assim: perseverança no meio da provação, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado, que com tal de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerando, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados a contra si mesmo, para que não enfraqueçais e desfalecendo em vosso ânimo. Amém? Então aqui é uma carta que foi escrita para os hebreus. Essa carta foi escrita porque os hebreus ali, eles estavam desanimando da fé deles. Muitos estavam até deixando de ir para a igreja e desanimando da fé. Então, foi falado, aqui na palavra do Senhor, fala de uma nuvem de testemunha. Essa nuvem de testemunha fala dos heróis da fé, que foi Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Jacó, vários hebreus, vários heróis ali da fé. Então aqui fala. E fala que eles suportaram tudo, né? Eles teve uma corrida sobre a vida deles, teve uma história na vida deles. E em tudo eles não desistiram, eles continuaram na fé, porque a fé deles era baseada em Jesus. Eles não tiraram os olhos de Jesus, né? Então, quando se fala de um corredor, fala que ele tem uma preparação para correr, né? E esse corredor, quando ele vai se preparar, ele se despede de tudo que é roupa. Ele não corre de agasalho, de uma calça jeans, de uma roupa pesada. Porque se ele correr assim, os seus passos vão diminuir, porque ele vai se sentir pesado. E aqui fala, na vida espiritual, da nossa corrida, nós temos que se despedir de tudo, de todo pecado, de todo orgulho, de tudo, né? Então, temos que tirar todo o pecado das nossas vidas e não desanimar, amados. Sabemos que essa corrida, ela não é fácil, vamos passar por vários obstáculos, né? Eu lembro que teve uma vez que o Senhor, ele me deu um sonho,
Eu acho que eu já conversei, já falei isso na igreja e agora eu me lembrei desse sonho. O Senhor, Ele me deu um sonho e eu era sozinha na fé, né? Era só eu que ia para a igreja. E eu lembro que nesse sonho eu corria, mas o pastor, ele corria do meu lado, ele estava de mão dada comigo correndo. E a gente pulava várias dunas de areia, né? Nós dois de mão dada pulando várias nuvens de areia. E quando a gente não conseguia pular, a gente passava por baixo. Mas ali no meu sonho, a gente não desanimou, a gente não parou essa corrida, né? E eu perguntava até para Deus, porque era só eu, né, nessa corrida sozinha. E o Senhor, por outra pessoa que eu revelei esse sonho, falou que ele ia se converter, que era uma confirmação que Deus estava me dando, que ele ia correr essa corrida na fé junto comigo. Então, tem vários obstáculos nas nossas vidas, né? Às vezes é um marido que não é convertido, às vezes é um filho que ainda não aceitou a Jesus, mas se você continuar perseverando ali, olhando para Jesus, que os teus olhos venham a ser somente a Jesus, você vai conseguir pular todos os obstáculos da tua vida. E no final dessa corrida, tem uma coroa nos esperando. Então, amados, vale a pena, sabe? Aqui fala que Jesus, ele suportou tudo para poder ir para aquela cruz. E ele não teve vergonha de chegar ali ser crucificado, né? Fala que ele teve gozo, ele teve alegria, porque ele sabia qual era o motivo de estar fazendo tudo aquilo, de suportar tudo aquilo. Foi suportando por amor a nós, né? Um amor tão grande que ele deu a sua própria vida por nós. Então, que nós não viemos desistir, não viemos esquecer disso que o Senhor fez por nós, do sofrimento que Jesus sofreu para chegar até aquela cruz. Ele foi cuspido, ele foi humilhado, mas ele não desistiu de mim e de você. Então, não desista, amados, não desista dessa corrida, sabe? Continua, tenha bom ânimo, fortaleça. Em nome de Jesus, se enche de Deus, tire tudo aquilo que for pecado da tua vida, se despede de tudo, sabe? Não permita que o pecado ele venha a ser um peso. Quando nós estamos em pecado, quando nós não estamos agradando a Deus, surge em nós um peso tão grande que a nossa caminhada ela diminui. Mas quando nós se arrependemos de todos os nossos pecados, nós nos tornamos mais leve e conseguimos atingir aquilo que foi proposto para nós. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar orando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Pai querido, Pai amado, Senhor, te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia o Senhor propôs para nós estarmos aqui na Tua presença, Deus. Obrigado por cada um que está ouvindo a Tua palavra, a cada um que está no seu lar, Senhor. Que o Senhor entra com Teu Espírito Santo nessa noite em cada lar, com cura, com libertação e salvação em cada lar, Senhor. Senhor, somente o Teu Espírito Santo tem liberdade nas nossas casas, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Pai do Senhor. Hoje, durante tanto tempo, muitos anos, é a primeira Páscoa que nós estamos passando bem próximo, né, do que foi a Páscoa ali para o judeu, quando eles estavam ali no Egito e Deus usando Moisés e Arão ali para falar com o faraó e aí foi descendo as pragas, 10 pragas, e cada praga que caía ali sobre o Egito, sobre Faraó e seu povo ali, representava um Deus. E toda vez que Deus jogava uma praga, era um Deus que ele estava desafiando, um Deus do Egito. E isso tudo para ele mostrar que somente Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, ele é o único Deus. Ele tem o controle, ele tem o poder, sobre todas as coisas, sobre o tempo, sobre as vidas, sobre o planeta, sobre o universo. E aí nós estamos vivendo esse tempo, porque a última praga foi a praga contra os primogênitos.
e seria o último Deus, que seria o próprio Faraó. Faraó, ele era glorificado ali, ele era como um Deus, e o seu filho, o primogênito, que seria o seu sucessor, também já era adorado pelo povo. E aí Deus fala para Moisés, fala para o povo pegar um cordeiro, pelo número de famílias, pelo número dos pais, a família que fosse pequena, aquela que fosse maior, para não sobrar, porque não poderia sobrar, levaria essa família para dentro da sua casa, e aí o sangue desse cordeiro passaria pelos umbrais das portas, e aí quando o anjo da morte passasse, vendo o sangue, saberia que ali havia um filho do Senhor, e aí ia atingir somente Faraó, né, o primogênito de Faraó e todos os primogênitos, até dos animais. Então foi uma grande matança ali, e é interessante que nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos dentro dos nossos lares, vivendo essa quarentena, então nós estamos dentro das nossas casas. Creio que todos foram abençoados, todos tiveram aí o seu almoço de Páscoa nas suas famílias. A gente sabe que a gente não come o cordeiro, o nosso, alguns bacalhau, outros peixes, outro tipo de peixe, mas estamos ali celebrando, ou até carne mesmo. Você pode até fazer uma carne, né? Não é algo que é algo tradicional para a gente ficar pegado em tradições, mas a gente lembrar que a nossa Páscoa é diferente do que o povo celebrou ali no Egito, na sua partida, ali no Êxodo. E eu queria compartilhar com vocês algumas passagens, e nós vamos começar com Êxodo capítulo 12. Nós vamos começar lendo ali. E a Páscoa, para o hebreu, o povo hebreu, o que ele significa para eles no hebraico é Pesach, que quer dizer passagem. Então é algo que eles se lembram e celebram até o dia de hoje. É o dia em que Deus libertou o povo do Egito. É o dia em que eles se prepararam para essa grande caminhada, uma grande jornada de 40 anos. Os hebreus, eles ficaram 400 anos cativos, presos, escravizados pelo Egito. Então Deus, ele pega e fala aqui, através de Moisés, no capítulo 12, verso 1. Acompanha aí na sua casa. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós um princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa. Conforme o número de pessoas, calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas que tomarem refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até amanhã deverá ser queimado no fogo. E vós o comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão. E o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, o interessante é que eles fizeram isso, exatamente isso. Eles pegaram o cordeiro e aquela família que era menorzinha, vizinha, eles colocaram dentro da sua casa para que comessem. E aquilo que sobrasse, as vísceras, né, fossem queimados no dia seguinte. Mas a gente vê aqui que ele fala no verso 11. Eles tinham que comer, mas já preparados. Eles tinham que estar preparados porque logo em breve eles iriam partir. Ele fala no verso 11, e eu repito aqui: vós o comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão. E o comereis com pressa, às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Isso nos remetendo para os dias de hoje. Nós não vamos comer de pressa, nem com sapato, com cinto, com mala preparada, mas nós temos que estar preparados todos os dias. Hoje celebramos a Páscoa do Senhor, mas nós estamos aguardando o retorno do Cordeiro, e que não será mais como um cordeiro, mas sim como um leão, que voltará para buscar sua igreja. Então, o que diz o versículo 11 para as nossas vidas no dia de hoje é:
estejamos preparados para a volta do nosso rei, para a volta do Messias, para a volta do nosso Redentor. Ele vai voltar. Então nós temos que estar preparados, irmãos. Todos os dias nós temos que pedir que o Senhor venha, depressa venha para buscar a sua igreja. Então, como o povo hebreu estava ali preparado, comendo ali, né, protegido por causa do sangue que estava nos umbrais, mas eles já estavam preparados que Deus já ia dar ordem através de Moisés para ele pegarem as suas coisas e partirem. Não iria ter tempo para eles, depois que comerem, dormirem, descansarem e aí pegarem as suas coisas, arrumarem as suas malas, não. Já comam preparados, já prontos para essa longa caminhada, e que foi uma longa caminhada que eles tiveram, né? Seria até uma caminhada mais rápida se não fosse tanta murmuração, tanta reclamação do povo. Mas Deus tinha dado essa ordem. E nós temos que estar também todos os dias preparados para o retorno de Cristo. Todos os dias nós temos que ansiar por isso, logo pela nossa manhã. Talvez ainda demore um tempo, talvez seja instantâneo, diz que será no piscar de olhos. E Ele vai voltar. É promessa do Senhor. E aqui, gostaria que nós fôssemos um pouco mais para frente, no capítulo 14 de Êxodo ainda. Como eu falei, a Páscoa, a tradução do hebraico é Pesach, passagem. E eles lembram exatamente isso. Todas as gerações vão passar de geração em geração para eles lembrarem desse feito, de Deus libertar o povo. 400 anos escravizados. E eles estavam finalmente sendo libertos da opressão do inimigo. Fala aqui, capítulo 14 de Êxodo, verso 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. E tu ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, que entrarão atrás deles, e serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, com seus carros e cavaleiros. Verso 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e colocou-se atrás dele. A coluna de nuvem também se retirou de diante deles e ficou atrás, e colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas, de modo que havia luz para Israel e escuridão para os egípcios. Assim, durante toda a noite, não se aproximaram uns dos outros. Deus, ele fala isso para Moisés: por que clama a mim? Marche. Porque nesse momento, quando o povo chegou ali no Mar Vermelho, imenso, grande, e os egípcios chegando com cavalos, com cavaleiros, o exército de Faraó, e eles olharam assim, trouxeram a gente até aqui, até estimar para nós morrermos, perecermos. E aí Deus, quando o povo começa a falar com Moisés, Moisés começa a clamar a Deus, Deus fala assim: por que está clamando a mim? Marche, eu estou mandando vocês marcharem. E aí ele fala: bate o cajado e faça que o mar vai se abrir. E aí eles começaram, quando o mar se abriu, eles começaram a passar por aquelas paredes de água e começaram a marchar durante a noite. O interessante é que até ali, e depois no deserto, Deus ele ia na coluna de nuvem, numa coluna de fogo, né, e numa coluna de nuvem, sempre na frente, mas nesse momento ela vem para trás, para proteger o povo hebreu, para proteger o seu povo. Quer dizer, Deus ia batalhar aquela batalha por eles, que eles poderiam ir tranquilamente, caminhar até o outro lado da margem. E é cumprido, era demorado, eles passaram ali durante a noite toda caminhando. Agora imagina a cena, você caminhando no seco, e você olhar para um lado, olhar para o outro, talvez 10 metros, e você vê os peixes ali, não sei se ali tinha baleia, muita gente fala de baleia, mas tinha alguns peixes grandes, e deve ter sido uma cena, né, bonita de se ver, e você está caminhando ali, atravessando para o outro lado. E lá atrás, os egípcios já não conseguiam mais enxergar, porque diz que a coluna de fogo, ela clareava, para que o povo pudesse enxergar os passos que estavam dando até o outro lado. Já a nuvem, ela fez com que escurecesse. Então, esse tempo todo que o povo estava passando, atravessando o mar, eles estavam vendo. Já os egípcios estavam em trevas. E aí diz que quando eles passaram, o último passou, aí ele novamente bateu o cajado, e os egípcios já estavam no meio da travessia, e aí as águas engoliram. O próprio faraó, ele tinha dito algo que foi profético. Quando Moisés foi pela última vez, ele e Arão, falar com o faraó,
e Faraó falou que nunca mais iria ver a face de Moisés, ele estava falando, e realmente ele nunca mais viu Moisés e o povo hebreu. Ali foi uma grande matança, morreu praticamente uma grande parte do exército de Faraó, e o povo passou para o outro lado da margem, e aí eles começaram a cantar, a glorificar esse Deus. Vai chegar a hora, irmãos, que nós também atravessaremos para o outro lado, e estaremos louvando ao Senhor. Nós também estamos vivendo esse Pessach. Na verdade, também estamos vivendo esse momento de passagem, estamos vivendo esse momento de êxodo. Desde o momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós já não somos mais escravos, não do egípcio, mas não somos mais escravos do pecado. Então nós estamos vivendo o êxodo, nós estamos numa caminhada, e nós vamos também ir para a terra prometida, só que a nossa terra prometida é uma terra celestial. E eu leio aqui agora com vocês no capítulo 15, e quando eles passaram, Moisés ele começou a cantar de alegria, e o povo, eu creio que também começou ali, todos numa só voz, a glorificar ao Senhor. Fala assim, capítulo 15 de Êxodo: então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. É o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Nós também temos que cantar, louvar ao Senhor no dia de hoje. Irmãos, se nós estamos aqui hoje, se nós celebramos mais uma Páscoa, é porque Deus já nos libertou. Porque Deus ele teve um plano de salvação para todos nós, e não foi depois de tudo passar, todos os profetas, o Antigo Testamento e aí o nascimento de Jesus. Isso foi realizado antes da fundação do mundo. E eu vejo assim que quando você vai criar alguma coisa, você antes pensa nisso, você antes sonha com isso. E Deus ele sonhou com cada um de nós antes de nos criarmos. Na verdade, ele criou tudo e depois colocou a gente para cuidar do Jardim do Éden. Nós fomos a última criação, mas na verdade nós somos a melhor criação do Senhor. Na verdade nós fomos a primeira criação, porque Ele sonhou com nós, sonhou conosco. E Ele preparou tudo, foi para nós. Não foi o contrário de fazer céus e terra, o mar, os animais, a vegetação, o sol, a lua, e depois vou colocar o homem lá. Não, Ele planejou em nós primeiro. Ele conhece a gente desde a planta dos nossos pés até o último fio de cabelo da nossa cabeça. Então Ele fez tudo que é maravilhoso, tudo que é bonito, tudo que é lindo, foi por mim e por você que Ele fez. E Ele sabia toda essa trajetória. Ele sabia que neste caminhar o homem iria se desviar, nada passa despercebido no nosso Deus. E aí Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo se reuniram, e aí Deus falou assim: eu preciso te enviar, Jesus, eu preciso te enviar, meu filho. E aí Cristo falou: eu vou, por amor a toda a humanidade. É o que diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal modo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Jesus Cristo, Ele se deu no nosso lugar. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro imaculado, sem mácula, santo. Aquele que sofreu calado, mudo. Aquele que foi pregado naquele madeiro, no meio de dois delatores, de dois marginais, sendo que um ainda caçoava dele: se você é filho de Deus, por que não clama a Ele? E o outro fala se poderia ser perdoado os seus pecados. Olha só como o nosso Deus é maravilhoso. Ainda ali na cruz, Ele perdoou aquele outro que estava do seu lado, e fala assim: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Irmão, ainda há tempo de nós nos arrependermos, ainda há tempo de levarmos a mensagem do Senhor àqueles que ainda não creem no Senhor Jesus, para que a gente possa ver muito mais pessoas indo para a Canaã celestial. E eu queria agora com vocês ler um pouco sobre o nosso Cordeiro Pascal. Lá no Novo Testamento, no livro de João, no Evangelho de João, quando foi instituída a Páscoa, no capítulo de número
19. No capítulo 19, verso 17. Amém? Todos acharam? Essa é a nossa Páscoa, irmãos. Não que seja errado a gente dar um ovo de Páscoa para as pessoas, mas nós não devemos esquecer do sacrifício de Jesus por toda a humanidade. E no capítulo 19 do Evangelho de João, verso 17 diz: levaram então Jesus, e ele, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Ali o crucificaram juntamente com outros 2 homens, um de cada lado dele. Versículo 23. Tendo crucificado Jesus, os soldados pegaram as suas roupas e as repartiram em 4 partes, uma para cada soldado. Pegaram também a túnica que não tinha costura, uma só peça de alto a baixo. Por isso disseram uns aos outros: não as rasguemos, mas tiremos sorte para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e tiraram sortes. Versículo 31. Era o dia da preparação, e para que os corpos não ficassem na cruz no dia de sábado, pois aquele sábado era especial, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados, e que eles fossem retirados dali. Então os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas chegando a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança, e logo saíram sangue e água. E aquele que viu isso é quem dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também possais crer. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Também diz a Escritura em outro lugar: olharão para aquele a quem traspassaram. Aí a gente vê como o Antigo Testamento é um espelho do Novo Testamento, sempre levando para Jesus. Isaías diz isso: nenhum dos ossos dele seriam quebrados. E estava falando de Jesus Cristo. Em Salmos também fala exatamente sobre isso, essa passagem, que nenhum dos ossos do nosso Senhor seriam quebrados. Olha como é interessante, Jesus estava no meio, e eles foram ali, eles iam com uma marreta, quebraram as pernas do primeiro, passaram por Jesus, quebraram do outro lado, para depois chegar em Jesus, e aí eles viram que ele já estava morto e não precisava quebrar suas pernas para ele falecer, porque seria sábado, eles teriam que ser sepultados antes disso. Irmãos, nesse momento Jesus, foi o único momento que Jesus estava separado do Pai, porque ele estava com todos os nossos pecados sobre os seus ombros. Algo muito impactante para nossas vidas, algo para a gente meditar todos os dias, lembrar todos os dias, como o judeu lembra da sua Páscoa, lembra do Êxodo, lembra até hoje, passa para as suas gerações. Nós devemos passar isso para os nossos filhos, nós devemos passar isso para as pessoas. A importância do Evangelho nas nossas vidas, a importância de termos que estar glorificando ao Senhor, porque Ele fez isso por todos nós. Não merecemos, não merecíamos, nós não merecemos, ainda continuamos sendo pecadores, mas Deus entregando o seu Filho unigênito, o único Filho precioso para Ele. Ele muitas vezes diz filho amado para Jesus, e Ele esteve ali, se entregou, sofreu, sentiu a solidão, porque Deus ele não suporta o pecado, e como ele estava com todos os nossos pecados ali naquele madeiro, naquele momento ele estava ali realmente sentindo todas as dores, todas as enfermidades, tudo sobre ele. É isso que nós temos que comemorar no dia de hoje, não só isso, mas a sua ressurreição. Porque, irmãos, na Páscoa, quando eles consumiram ali o cordeiro, acabou, o cordeiro morreu, e depois eles começaram a levar essa tradição para as festas, festa das primícias, festas ali do tabernáculo, e aí tinha as ofertas das primícias, oferta pelo pecado, e sempre por causa do pecado eles pegavam um cordeiro e matavam. Então era uma coisa constante. Hoje nós não precisamos fazer isso. Hoje nós temos que celebrar, porque o Senhor já fez isso por nós. Não precisamos mais pegar um cordeiro e sacrificá-lo e aspergir o sangue sobre
ali no tabernáculo. Hoje, Jesus já fez isso por nós. Hoje nós temos que agradecer por esse favor imerecido de Jesus. E a Páscoa, nós estamos celebrando exatamente a ressurreição do nosso Rei. Ele está vivo. Ele ressuscitou. E aí a palavra do Senhor diz que muitos viram e não creram. Mas nós não vimos e cremos. Por isso nós somos bem-aventurados. Mais do que felizes. Nós não vimos o Senhor. Nós não vimos Ele ser crucificado. Nós não vimos Ele ser ressuscitado e vir falar conosco. Como Ele fez com os discípulos. Como Ele fez com outros que o seguiam. Como Ele fez primeiramente com as mulheres. Jesus, Ele ressuscitou. Nós sabemos disso por causa das Escrituras, do Evangelho, das palavras, das ministrações. E nós cremos nisso, porque isso é confirmado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, que está em nós, habita em nós. E Ele disse, antes de ascender aos céus, que Ele iria, mas o Consolador estaria conosco, até os confins do tempo, até Jesus voltar e levar a sua igreja. E aqui no capítulo 20 de João, continuando, vamos falar agora da ressurreição de Jesus, que é o verdadeiro sentido da Páscoa para nós. É a ressurreição de Cristo. Cristo está vivo, meu irmão. Cristo está vivo, minha irmã. Ele está vivo. Hoje, com certeza, Ele estava comemorando a Páscoa com você no seu lar. Ele estava almoçando com você. O Espírito Santo está conosco o tempo todo. E fala aqui no capítulo 20, verso 1. E no primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu. Porque ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Logo em seguida, Jesus aparece para as mulheres, Maria Madalena, e aí ela ainda pergunta ali: foi você? Ela não reconheceu Jesus e fala assim: foi o Senhor que levou o meu mestre? E ele diz ali, falando com ela: paz esteja convosco. E aí ela percebe que é Jesus e ela quer abraçar Jesus. E aí Jesus aí fala assim: ainda não me abrace, porque ainda não ascendi, ainda não fui ao Pai. Então ela não poderia abraçá-lo ali. E ela vai correndo e fala assim: avisa os meus irmãos. E ele vai lá contar para eles, os discípulos que estavam dentro de uma casa, também com medo da perseguição dos judeus. E eles não acreditam. Você deve ter sonhado, acordada. E aí Jesus se materializa no meio deles. Eles ficaram assustados, né? Imagina a gente estar aqui na nossa sala e de repente Jesus aparece no meio de nós e começa a falar conosco. Nós iríamos nos assustar também. E olha que interessante o que está escrito aqui no capítulo 20, verso 19. Quando chegou a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus esta noite diz para todos nós: paz seja convosco. A paz de Cristo, aquela que o mundo não entende, ela está dentro dos nossos lares, está dentro dos nossos corações. Não é momento de turbar os nossos corações, não é momento de ficarmos angustiados, não é momento de ficarmos apavorados, mas é momento de estarmos em paz. Em paz. Neste momento da crucificação, os discípulos achavam que tinha acabado tudo. Mataram o nosso mestre, se espalharam. Os outros seguidores se espalharam, se esconderam. Os discípulos, os 12, os 11, porque Judas já tinha se suicidado, se juntaram ali com as mulheres e permaneciam em oração. Isso é um exemplo para nós. Temos que continuar dentro dos nossos lares, mas em oração, buscando o Senhor. Eles estavam orando ali, muito tristes, abatidos, mas nós sabemos que Jesus está
ressuscitado, já ressuscitou, está vivo. E ali eles tiveram a confirmação quando Jesus fala e começa a conversar com eles. E aí Jesus tem um momento que ele senta com eles, come com eles. E aí eu falo, fantasma não come, um espírito não come. Era Jesus ali em carne no meio deles, falando assim: eu estou vivo, eu venci. Como Jesus venceu, ele vai vencer também o que está vindo sobre nós. Jesus vai vencer como ele venceu ali, através de Deus ali, e Jesus representado na coluna de nuvem, na nuvem e na coluna de fogo, ali protegendo o povo hebreu. Jesus ali no crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, e aí falando com eles, dando as últimas instruções. Hoje também Deus está dando instruções para nós, que a gente possa continuar perseverando. Talvez hoje não possamos estar celebrando essa Páscoa dentro dos templos. Hoje eu até fui lá, orei ali uma meia hora, matei um pouco da saudade, ali fiz aquele vídeo lembrando do culto para os irmãos, não só os irmãos da igreja, mas muitas pessoas que não são cristãs. Tenho usado até algumas devocionais e mandado para eles, para que eles possam conhecer o Evangelho. É a oportunidade. É a oportunidade que nós temos. Foi exatamente que Jesus deu as últimas instruções para eles: ide, pregai o Evangelho a todas as nações, até que eu volte. Então, esse momento que estamos dentro dos nossos lares, celebrando a Páscoa, não é somente para ficarmos trancados dentro dos nossos lares, mas é o momento de nós usarmos também esta ferramenta que Deus nos deu. As redes sociais, os sites, de mandarmos mensagens para as pessoas, de mandarmos versículos para as pessoas, de falarmos qual é a verdadeira Páscoa do Senhor, que não é esse consumismo que o mundo faz. É no Natal, com o Papai Noel, os presentes, é a Páscoa com o coelhinho de Páscoa. Nunca vi coelho dar ovo de chocolate. Nós sabemos que a nossa Páscoa é o próprio Jesus Cristo. É Ele que nós temos que celebrar. É a ressurreição do nosso Rei. Ele venceu até a morte. Até a morte. E pegou a chave lá no inferno. O nosso inimigo, nem a chave da casa dele eterna que ele vai ficar, ele tem. E ele prometeu que vai voltar. Ele prometeu isso. O incrível, irmãos, que ainda há pessoas incrédulas, que precisam ver, que precisam conhecer, que precisam saber do Evangelho. E olha o que diz aqui no verso 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Ele não estava ali naquele momento. E aí eles falam para ele, verso 25. Então os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos, e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Muitas vezes nós agimos assim também, como Tomé. Temos que ver para crer. Deus tem tantas promessas para nossas vidas e a gente às vezes desconfia. Precisamos ver, precisamos tocar, precisamos escutar. A pessoa não está aqui. Eu quero te dizer que as promessas do Senhor, elas primeiro são concretizadas espiritualmente, lá nas regiões celestiais. Depois se materializa nas nossas vidas. E olha aqui o que acontece a partir do verso 26. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Mais uma vez ele deseja a paz, aparece no meio deles, ali com as portas trancadas, e ele aparece no meio deles, quando eles estavam ali conversando, orando. Verso 27, depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. É tempo, irmãos, de não sermos incrédulos. É tempo de sermos crentes. É tempo de crer que Deus está no controle da situação. Irmãos, talvez você esteja neste momento, e eu faço uma parada para dizer isso. Talvez você esteja na sua casa, você estava trabalhando e de repente na sua empresa te colocou aí de férias, você não sabe o que vai acontecer quando você voltar. Creia que Deus diz hoje para confortar o teu coração: se você voltar, o teu lugar vai estar lá cativo, se for para você ficar. Se não for para você ficar, se você por algum motivo for demitido, creia, Deus tem algo melhor para você.
Deus vai prover a tua necessidade. Deus vai te sustentar. Seja de 20 dias, seja de 30 dias, seja de 6 meses. Deus vai te trazer a provisão. E aí Deus fala aqui, Jesus fala aqui, verso 28. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Depois que ele tocou ali, viu as marcas e tocou do lado de Jesus. E Jesus lhe disse: Por que me viste? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Somos nós. Nós não vimos, mas nós cremos. Nós somos bem-aventurados. Nós somos mais do que felizes. E hoje é uma razão para estarmos muito mais felizes, porque nós estamos comemorando mais uma vez a Páscoa do Senhor. Mais uma vez nós estamos celebrando a ressurreição do nosso Rei. Aleluia. Mais uma vez nós estamos confirmando para o mundo que Jesus vivo está. E Ele está prestes a buscar a sua igreja. É momento das pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos, de se entregarem a Jesus. Só há um caminho, irmãos, para a vida eterna, ao lado de Deus. Só há uma porta de entrada, e é o próprio Jesus. Só por Ele que nós entraremos na terra prometida. Só por Jesus, crendo em Jesus, é que nós estaremos salvos. A nossa alma voltará, e nosso espírito voltará para Deus. E aí será um lugar onde não terá mais choro, não terá mais tristeza, somente alegria, paz. E o único dom que vai subir, Deus, Ele derramou vários dons, mas só tem um que vai subir, é o amor. Por isso esta noite eu digo, e digo isso para mim também, que nós devemos amar. Independente, nós devemos amar. Amar as pessoas, porque Deus, Ele não muda. Independente do que nós fazemos, se hoje nós somos bênção, se amanhã não somos tão bênção assim, Deus continua nos amando. O tempo todo Deus nos ama. Mesmo quando ainda estávamos vivendo conforme os padrões do mundo. Porque eu tenho meu testemunho, eu sei que cada um tem o seu testemunho. Essa semana também estava falando aí de tantas vezes que eu poderia ter morrido. A minha filha até comentou assim: pai, Deus tinha promessa na tua vida, porque eu contei algumas coisas, né, para ela. E realmente hoje eu vejo que tudo isso era a mão de Deus. E às vezes a gente, por egoísmo, achamos que Deus só está olhando para nós, aqueles que já estão seguindo ao Senhor. Deus está olhando a todos, porque Deus tem uma promessa para todos. A palavra do Senhor diz que Deus não quer que nenhum homem se perca. E se Deus não quer que nenhum homem se perca, quem somos nós para querer que as pessoas se percam? Se eu estou salvo, o outro que corra atrás. Não, nós estamos aqui para isso. Jesus, Ele dá essa ordem para os discípulos: ide, pregai o evangelho a todas as nações. Talvez você não vá em outras nações, talvez você não vá na China, talvez você não vá aos Estados Unidos, não vá para o continente africano, talvez você não vá para a Austrália, talvez você não saia nem do Casqueiro ou de Santos, São Vicente, não sei onde você mora, talvez você não saia nem do seu bairro, mas aonde você está, você tem que ser um mensageiro da palavra do Senhor. Eu queria terminar aqui dizendo que depois de tudo isso que nós estamos vivendo, irmãos, esse tempo é um tempo em que talvez nós estejamos como os discípulos ali no mar, jogando a rede, puxando a rede e não vem nada, jogando a rede, puxando e nada de peixe. Talvez a gente esteja vivendo um momento que a gente acha que não está tendo pescaria, não está tendo o resultado que nós estamos fazendo, mas tem resultado sim, porque Jesus, Ele vai chegar na hora certa e a nossa rede vai estar cheia. Olha o que diz o capítulo 21 de João. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. E olha que eles conheciam, era a profissão deles, eles sabiam exatamente aonde jogar a rede, eles sabiam exatamente o tempo de pesca, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, era a profissão deles. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Verso 4. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? Eles lhes responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes.
Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou a sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Pedro, como sempre afoito, ele pôs ali, do jeito que estava, pulou no mar e foi ao encontro de Jesus. Eu quero dizer, irmãos, que nós estamos passando essa fase. Nós estamos passando essa fase que nós estamos talvez um pouco retidos, presos, não podemos sair pelas ruas, dar um abraço, falar com as pessoas, um aperto de mão, evangelizar, sair pelos bairros, mas nós podemos, como eu falei, evangelizar pelos sites, pelas redes sociais. Nós podemos fazer isso, nós podemos ligar para as pessoas. Talvez estejamos nesse momento jogando as redes, puxando a rede ao amanhecer e elas vazias, mas Jesus diz esta noite: jogue ao lado direito do barco. Essa rede vai vir cheia, irmãos. Quando tudo isso passar, nós vamos ver a rede cheia. Nós vamos ver quão grande foi essa pescaria. Talvez hoje a gente não veja resultado nenhum do que nós estamos falando para as pessoas. Talvez a gente não consiga ver o resultado em forma de vidas se entregando ao Senhor Jesus. Mas como eu já falei aqui, quando nós voltarmos para o templo, quando nós voltarmos no nosso primeiro culto de celebração, e eu creio que vai ser um culto abençoado, um culto com uma grande festa, onde poderemos nos abraçar, onde poderemos nos beijar, onde poderemos nos congratular, mas principalmente glorificar ao Senhor naquele lugar. Nós vamos ver muitos, mas muitos rostos diferentes, de pessoas novas naquele lugar. É a rede cheia, é a rede que nós vamos pescar e nós vamos trazer para a margem. Eu quero esta noite encerrar com isso. Prepare as tuas mãos. Prepare as suas mãos, porque a rede vai estar cheia, vai estar pesada, e nós temos que estar preparados para puxá-la, para que ela não venha se arrebentar. Isso quer dizer, para que os peixes voltem para o mar, para que as pessoas voltem para o mundo. Então continue falando do Senhor, continue evangelizando, continue usando as redes sociais, o instrumento que você tem para falar de Jesus. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu agradeço ao Senhor, Pai, porque passamos uma Páscoa diferente, mas talvez tenha sido a Páscoa mais próxima do que o Senhor deseja de nós, dentro dos nossos lares, com as nossas famílias. Ó, Pai, te agradecendo pelo pão, pelo alimento que o Senhor destinou a cada um de nós, que o Senhor trouxe na forma de provisão para os lares. Senhor, eu creio, Deus, que cada um hoje celebrou de uma forma extraordinária. Hoje não precisamos mais passar o sangue nos umbrais das nossas portas, porque o sangue já está em nós. Somos selados pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque nós entendemos o real sentido desta data. Celebramos a ressurreição do Senhor. E nós esperamos ansiosamente o Teu retorno, para nos levar embora, Pai. Estamos de passagem por este lugar. Vivemos exatamente aquilo que o povo estava ali, Senhor, no Egito, aguardando, preparado, com os sapatos nos pés, com os cintos na cintura, vestidos, preparados, Senhor, para o retorno, para sermos elevados aos ares, encontrar com o Senhor nas nuvens, Pai. Ansiamos por este dia. Ó, Pai querido e Pai amado, Tu és maravilhoso. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Continua, Deus, ministrando aos nossos corações e nos usando como ferramentas em Tuas mãos, para alcançar ainda aqueles que estão perdidos, Pai. Quando o povo saiu ali do Egito, não foi somente os hebreus, mas muitas outras pessoas de outras nações também saíram juntamente com o Teu povo e se ajuntaram a eles ali no deserto. Pai querido, amado, eu oro também esta noite por aqueles que talvez estejam com o coração contrito, com o coração agoniado, com medo, com receio de quando tudo isso passar, estarão ainda empregados. Como eu disse, Deus, eu oro este momento, Senhor, e eu creio, Pai, que eles voltarão sim, porque estará ali reservado para eles as suas funções. Mas se por algum motivo, Deus, algum dos meus irmãos não voltarem e estiverem desempregados, é porque o Senhor vai abrir uma porta melhor. O Senhor vai abrir uma porta de emprego maravilhosa para eles, onde eles vão estar trabalhando ali com mais conformidade daquilo que eles tanto almejaram para suas vidas, com um salário mais digno de receber, Senhor. Oro também por toda essa situação que estamos vivendo, que essa pandemia cesse logo, Pai, para que possamos voltar à normalidade das nossas vidas. Oro também pelos enfermos, todos esses que foram acometidos por essa pandemia, por esse vírus,
Que haja, Deus, em nome de Jesus, logo o achar desta vacina, deste remédio, para que seja maior o número de curados do que enfermos, Pai. E que possamos ter, Senhor, um modo de nos proteger deste vírus que tem feito muitas pessoas falecerem. Eu creio, Deus, que a curva não será tão ascendente aqui no nosso país. Eu creio que o Senhor está no controle de tudo e que teu povo continuará orando e clamando ao Senhor, porque é a nação que clama e tem um Deus como Senhor de sua nação, nenhum mal vai acometer e será salva. Ó Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa abençoar a nossa noite, possamos continuar celebrando esta Páscoa. Ó Pai querido e amado, junto com o Senhor, com o teu Espírito Santo, ó Pai, fortalecendo os nossos corações, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja em cada lar de vocês, no meio de vocês nesta noite. Que possamos em breve estar novamente juntos, celebrando ao Senhor. Lembrando que amanhã, às 8 horas, é o nosso culto de oração. Não estaremos juntos ali no templo, mas que nesse intervalo de 8 às 9 horas, possamos estar ali orando por aqueles pedidos que já tem no grupo, das pessoas que estão enfermas, também orando, agradecendo ao Senhor por aqueles que já estão saindo dos hospitais, estão curados, e orando também pelas nossas famílias e os nossos familiares. Que Deus possa abençoar vocês grandemente nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.